Terça-feira, dia 2 de junho, seja muito bem-vindo ao TVU Jornal Primeira Edição. Uma excelente tarde para você que está acompanhando a nossa programação. E vamos já aos destaques de hoje. Votuporanga registra mais 4 casos para coronavírus e total vai a 65. Santa Casa de Votuporanga informa que 90% dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes com Covid. Dos 9 pacientes internados, 8 estão em uso de respirador. Falando em Santa Casa, vamos saber quais são as 17 cidades atendidas no hospital e atualizar também os casos nesses municípios. Professor Ricardo Martins fala sobre relação entre sistema imunológico e coronavírus. A partir de agora você confere essas e outras notícias. O TVU Jornal está só começando. O prefeito João Dado publicou ontem o decreto 12.385 de 1º de junho de 2020, que dispõe sobre medidas de quarentena e suspensão de atividades. Nós falamos aqui ontem, mas é importante reforçar. Com a determinação, a quarentena fica prorrogada até o dia 15 de junho em Votuporanga, com a obrigatoriedade do uso de máscara facial em todas as atividades externas às residências, sob pena de imposição de multa. O novo decreto foi necessário considerando a ampliação na última semana de utilização da estrutura de saúde do município, a qual atende outros 17 municípios e mais de 200 mil pessoas. Estão suspensas por tempo indeterminado as atividades em piscinas, academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamentos, nos clubes sociais e nos equipamentos esportivos públicos e privados. As atividades estão suspensas também nos templos de qualquer culto ou doutrina, inclusive de religiões de matrizes africanas de forma presencial, permitindo-se apenas sua realização na forma online e ações para sua filmagem. De atendimento presencial exclusivamente para recebimento de pagamentos no comércio não essencial, de comércio de veículos novos e usados, acesso às residências de forma generalizada por pessoas que não sejam profissionais de saúde, inclusive em arrastões e multirões, permitindo-se a coleta de produtos em locais determinados que deverão ser manipulados e higienizados de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Atividades suspensas também em salões de beleza, barbearias, esmaltarias e clínicas de estética, de mototáxi, excetuando-se as entregas, os deliveries, e reuniões e eventos ou quaisquer atividades que gerem aglomeração de pessoas, exceto aquelas essas reuniões realizadas pelo poder público. Ainda fica suspenso o consumo local e no entorno de bares, espetarias, sorveterias, restaurantes, lanchonetes, padarias, rotisserias, lojas de conveniência, pizzarias, casas de frango, supermercados e assemelhados, sem prejuízo dos serviços de entrega, delivery e drive-thru, admitindo então o atendimento presencial ao público nessas duas formas. É importante reforçar ainda que, de acordo com o Plano São Paulo do Governo do Estado, Votuporanga está na fase vermelha, isso segundo a Prefeitura, que permite o funcionamento de serviços essenciais, reforçando então esse decreto publicado ontem pelo prefeito e entrou já em vigor desde ontem. O decreto municipal foi assunto também na Câmara de Vereadores de Votuporanga. Além dos pronunciamentos dos parlamentares, 4 projetos de lei foram votados e aprovados e a gente acompanha agora como foi.
Por 8 votos, a moção de repúdio ao prefeito João Dado foi reprovada. Votaram contra os vereadores Silvão, Emerson Pereira, Ali, Daniel Davi, Vartão, Gaspar, Vilmar da Farmácia e Edinalva. A moção, de autoria de Marcelo Coenca, Osmair Ferrari, Serginho da Farmácia, Rodrigo Beleza, Eric Etvinkel e Chandelle Protetor, foi produzida em decorrência da notificação extrajudicial encaminhada ao coordenador da campanha Votu Solidária na sexta-feira e que desencadeou o encerramento da ação. A prorrogação da quarentena em Votuporanga foi discutida pelos parlamentares, entre eles Harry, Emerson, Silvão e Ali, que se posicionaram contra, questionando o Poder Executivo sobre a decisão. Eu espero que essa última quarentena seja final e que possa abrir o comércio, senão vão ter quarentena, desemprego assolando e as pessoas passando necessidade. Marcelo Coenca solicitou ao Poder Executivo que reveja a situação dos servidores públicos quanto à rotina de trabalho durante a pandemia. O prefeito não adotou o critério de revezamento, tanto com os servidores da SAEV quanto da prefeitura, e aqueles que estão em grupo de risco, como havia feito no seu decreto anterior. 4 projetos de lei foram analisados pelos vereadores e todos aprovados, sendo que 3 tratam de homenagem para personalidades que marcaram a história de Votuporanga, sendo a denominação de Área Verde Dionísio Topasso Tuta, de autoria de Marcelo Coenca e Osmair Ferrari, Rua Aparecida Alino Pereira, de autoria de Silvão, Rua Valdemiro Pereira de Ávila, de autoria do Meidão. Também foi aprovada a criação da Semana Municipal de Luta e Conscientização sobre a Depressão e o Suicídio no município, de autoria do vereador Emerson Pereira. Foram registrados no município, em 2015, 2 casos confirmados de suicídio. 2016, 7 casos confirmados. 2017, 7 casos confirmados. 2018, 3 casos. E 2019, 8 casos confirmados. E hoje nós já estamos em 2020. Só esse ano nós já tivemos, que eu conheço, mais de 7 pessoas que tiraram suas próprias vidas. E ontem nós mostramos o centro de Votuporanga enquanto ainda não havia saído o decreto. Josiano Garofolo acompanhou hoje de manhã a movimentação, se há menos pessoas na rua, e é com ele que a gente fala agora. Josiano, uma boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. Nesse dia seguinte, após a publicação do decreto com restrições ao funcionamento de várias atividades aqui em Votuporanga, uma medida tomada para tentar conter o avanço do coronavírus aqui no nosso município, a gente percebe que a rotina aqui no centro da cidade se alterou no que a gente vê assim de lojas, no número de lojas que tiveram que fechar, Agora não está tendo mais aquela abertura de uma única porta para pagamento de boletos. Entretanto, a gente percebe que o movimento de pessoas aqui pela região central tem sido, de certa forma, intenso nesta terça-feira. Muita gente pelas ruas do centro de Votuporanga. Eu esperava que um número menor de pessoas estivesse aqui pela região central. A gente sabe que algumas lojas, alguns serviços essenciais continuam abertos, por exemplo, supermercados, farmácias aqui da região central também e as agências bancárias. Apesar disso, pelo menos a grande maioria está utilizando máscara. O prefeito João Dado, inclusive, informou na coletiva do último domingo que a partir dessa semana a fiscalização seria intensificada. Pelo tempo que a gente ficou aqui na Rua Amazonas, não encontramos nenhum fiscal da prefeitura, ninguém dando orientação. O lado positivo é que apenas uma pessoa que a gente viu que estava sem máscara alguma. Outras fazendo uso incorreto, abaixo do queixo, abaixo do nariz, ou seja, acaba tirando bastante a eficiência da máscara de proteção. Demos um giro também pela Rua Amazonas, desde a Rua Itacolomi até aqui a Praça da Concha Acústica. Você acompanha aí as imagens feitas pelo nosso cinegrafista de como que está a Rua Amazonas nesta terça-feira, principalmente nas proximidades de agências bancárias. Muitas pessoas
se aglomerando, certa fila. Lotéricas também, a gente encontrou fila nesses locais, mas com as lojas todas fechadas, ficando apenas os serviços aí considerados essenciais, a expectativa é que diminua o fluxo de pessoas aqui na região central de Votuporanga. Segundo o governo do estado de São Paulo, tem divulgado em seu site índices sobre monitoramento, né, de pessoas que ficam em casas, o isolamento social, a quarentena, pessoas que estão ficando em casa. Os dois índices disponíveis aqui de Votuporanga, de dia útil, no caso da última sexta-feira, e de domingo, tem a mesma porcentagem de isolamento, 46%. Não foi divulgado ainda sobre segunda e terça-feira. Fica a expectativa para a divulgação para saber se as novas medidas estão realmente aí surtindo algum efeito. Então a rotina aqui ainda está um pouco movimentada, né, mas fica o recado, se você puder, fique em casa. E se tiver que sair, use máscara e leve seu álcool em gel, enfim, tome todos os cuidados. Eu volto com você. Obrigada, Josiano. Então, vamos atualizar agora o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde daqui de Votuporanga, que são os casos aqui da cidade. A Prefeitura registrou ontem 4 casos positivos por coronavírus, Covid-19. Com esses 4, Votuporanga registra 65 casos para Covid, sendo destes 25 curados. Em investigação, que aguardam resultado de exames, são 31 pacientes. Pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, pessoas que não tiveram exames coletados de acordo com o novo protocolo do Ministério da Saúde, são 309 casos. É importante lembrar que a Secretaria de Saúde oferece à população um telefone gratuito 24 horas que você pode entrar em contato se tiver alguma dúvida. É o 0800 771 8070 e neste número também, como a gente viu, né, não pode haver aglomeração, ao entorno ali de bares, enfim, você também pode denunciar. Então vamos repetir o telefone, 0800 771 8070. Dando sequência às nossas notícias, né, para a gente reforçar, o prefeito João Dado, em reunião com profissionais de saúde e secretários municipais no último domingo, nessa reunião eles decidiram por suspender as atividades em Votuporanga por conta do aumento de casos graves. A Santa Casa informou ontem à tarde sobre a ocupação de leitos em UTI e em alas. Segundo o hospital, são 8 pacientes confirmados internados em UTI, sendo 7 em uso de respirador. Um paciente suspeito de coronavírus está internado na UTI em uso de respirador. Com essas internações, a Santa Casa possui 90% de ocupação da UTI. Pacientes internados em ala, são 6 confirmados para coronavírus e 3 suspeitos. A taxa de ocupação da enfermaria é de 60%. A gente reforça que a Santa Casa atende pacientes de Votuporanga e região. Nós perguntamos então à Santa Casa quais são essas 17 cidades que o hospital atende. Nós vamos atualizar então, vamos passar essas cidades e nós atualizamos também os casos de coronavírus em cada um desses municípios. Vamos por ordem alfabética então. Começando por Álvares Florence. 1 caso confirmado, nenhum óbito. Américo de Campos, são 4 casos. Cardoso, são 2. Cosmorama, 3. Floreal, são 4 casos positivos. Gastão Vidigal é a cidade com mais casos, são 17, entre eles 8 internados em estado grave e 2 óbitos. General Salgado registra 4 casos, nenhum óbito. Macaubal tem 5 casos confirmados. Em Magda, são 10. Monções, são 2 confirmados e 1 óbito. Em Andeara, 4 positivos. Parise, Pontes de Estal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, nenhum caso confirmado. Valentim Gentil, são 11. E Votuporanga, então, a 17ª cidade, né? 65 casos e 5 óbitos. Só para reforçar, o hospital, a Santa Casa, atende 17 municípios, contando com Votuporanga. Então, vale a gente reforçar
para todos tomarem as medidas de prevenção. Quanto mais rápido a gente se conscientizar em evitar aglomeração, evitar contato com outras pessoas, mais rápido a gente passa por esse período de pandemia. Então, todos devem colaborar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre a campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, que teve início ontem. Você confere ainda como ficam as temperaturas nesta terça-feira em Votuporanga e região, então continue com a gente que o TV O Jornal volta já. A gente segue falando sobre o coronavírus e lembra que há várias pesquisas em andamento sobre este vírus. A todo momento, inúmeras notícias surgem nas redes sobre essa doença. A equipe da TV Unifev está em busca de respostas com profissionais da saúde para esclarecer a dúvida do nosso telespectador. A de hoje é sobre a relação entre o sistema imunológico e o coronavírus. Vamos conferir as informações com o professor Ricardo Martins. Olá, amigos da TV Unifev. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema imunológico e as suas relações com esse período de pandemia. Nós estamos vendo que a agressividade do Covid-19 tem variado muito dos grupos contaminados. Nós temos visto que 20% dos grupos contaminados têm adquirido uma variação dessa agressividade. E, obviamente, os grupos de risco, como idosos, hipertensos, diabéticos, obesos e fumantes, realmente têm sofrido muito mais. E o que pode explicar isso, comparado àqueles grupos, inclusive, que são assintomáticos? Uma das coisas pode ser um bom sistema imunológico de defesa. Caso esse sistema imunológico esteja fragilizado, pode ser que haja uma maior agressividade. Vamos lembrar que nós não temos anticorpos contra o Covid-19, mas termos um sistema imunológico fortalecido pode ser um caminho para evitarmos essas agressividades da contaminação. Da mesma forma que nós vamos evitar outros tipos de doenças por outras naturezas, como fungos, bactérias e outros tipos de vírus. E como nós podemos fortalecer o nosso sistema imunológico? Nós podemos tomar muita água. A água em abundância garante realmente uma melhor hidratação dessas células e, consequentemente, uma boa troca de nutrientes. Quanto que se toma? De 2 a 3 litros de água por dia. Uma boa alimentação também nos fortalece. Alimentarmos com frutas, legumes e verduras, ou seja, alimentos de verdade, garante essa nutrição orgânica e celular. Vamos evitar os açúcares em excesso, alimentos industrializados e ultraprocessados, que não nos oferecem nutrientes adequados, apenas calorias. Isso realmente pode ser algo negativo. Mantermos o nosso corpo em atividade. A atividade física ela é fundamental, tanto a atividade física no domicílio quanto fora, mas que seja regular. Isso fortalece o sistema imunológico, fortalece o nosso sistema cardiovascular, cardiorrespiratório e hormonal. E isso gera realmente um mecanismo de defesa a mais para que nós tenhamos essa passagem pelo Covid-19 de forma diferente. Outra coisa é tomar sol, que é uma atitude antiga. Tomar 15 minutos de sol de manhã, 15 minutos de sol à tarde, faz com que várias vitaminas sejam absorvidas pelo nosso organismo e isso nos fortalece. Vamos pensar também na qualidade do sono. Termos descanso adequado, um sono regular, faz com que o nosso organismo tenha realmente esse princípio da descarga do excesso emocional. E é importante lembrarmos isso. Nós temos que evitar essa toxicidade emocional nesse período de pandemia. Muitas informações são nos dadas diariamente e isso pode causar realmente ansiedade, depressão. Então vamos evitar essas notícias que podem nos contaminar e fazer um dia mais agradável, um dia de relações familiares, de relações espirituais, fortalecendo as nossas forças emocionais. E isso garante realmente que nós evitemos esse estresse, que é um fator de risco importante.
Vamos lembrar que as boas relações comunitárias, as boas relações sociais, com amor, esperança e solidariedade, nos fortalece sempre enquanto indivíduo e melhora a nossa qualidade de vida. Um grande abraço e até a próxima! E se você tiver alguma dúvida em relação ao coronavírus, entre em contato com a nossa produção. O telefone é o 3405-9978 ou você pode mandar também no nosso WhatsApp. É o 99624-9295. Se você tiver também aí alguma sugestão, enfim, é só entrar em contato com a gente que nós vamos em busca da resposta. Então, 99624-9295 é o nosso WhatsApp. E tem também aqui o da nossa produção, 3405-9978. Começou ontem a campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, as doações serão diferentes. Vamos conferir então as informações com Danilo Arroio Martins. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. Eu conversei com a primeira-dama e também presidente do Fundo Social, a dona Mônica Pessoa de Carvalho, e ela detalhou para a gente como vai ser realizada a campanha deste ano. Vamos conferir. Esse ano tem uma nova característica. Como não podemos ficar com roupas já usadas em função do coronavírus, porque ele permanece no nosso... Se a pessoa está contaminada, ela pode transmitir para o tecido e ele permanece por algum tempo. Eu não posso dizer quanto tempo, porque eu não tenho essa informação, não faço parte da área da saúde. E só as pessoas da área da saúde é que podem abordar as casas das pessoas, porque eles têm essa competência. Então, esse ano, nós faremos a arrecadação de roupas e cobertores novos. E teremos pontos de arrecadação aqui no Fundo Social, na Secretaria de Recursos Humanos, de Direitos Humanos e de Assistência Social. A pessoa tem que ir até o local para fazer a sua doação. Bem, Stephanie, lembrando que essas doações elas podem ser encaminhadas para 3 pontos de recebimento, ou seja, no Fundo Social de Solidariedade e também nas Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até às 5 da tarde. Essa campanha do agasalho vai se estender por todo o mês de junho. É com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo. E vamos agora à previsão do tempo. A terça-feira será parecida com ontem. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Hoje em Andeara, os termômetros variam entre 14 e 28 graus. Em Paris, a mínima para hoje é 13 e a máxima de 28. E aqui em Votuporanga, segundo o portal Climatempo, as temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Para você que gosta de frio, olha só, 5 frentes frias devem avançar sobre o Brasil durante o mês de junho e todas elas terão influência sobre o estado de São Paulo. Essas frentes frias vão deixar áreas de instabilidade com potencial para provocar chuva em todas as regiões paulistas. Mesmo que não seja uma chuva volumosa, o ar de junho será mais úmido e o estado de São Paulo terá mais nebulosidade. Segundo o portal Climatempo, o estado de São Paulo, de forma geral, terá mais chuva e menos frio, na comparação aí com maio. E o TV O Jornal já chegou ao fim. Para você, uma excelente tarde. Lembrando que às 8h30 da noite tem mais notícias de Votuporanga e região com o Wender Rodrigues. E a gente se encontra amanhã de novo, viu? A partir do 12h30 aqui no TV O Jornal. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.